Então, bom dia para todos, que eu não Prof, ainda. Nós vamos fazer agora a aula de matemática, tá? E nós vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Pode falar, Yuri. Ô, Pro, o que você vai fazer agora? Isso que eu acabei de falar. Nós vamos falar de matemática, nós vamos falar sobre simplificação de frações e frações equivalentes, tá? Que página? Nenhuma página ainda, vou explicar primeiro. prof, Tá? Quem está perguntando? Guilherme Alves. Prof, o rap ainda meu pai não pegou, meu pai vai pegar hoje, porque meu pai nem viu lá no grupo. Tá no grupo, mas tá no grupo sim, foi enviado ontem. Ele viu hoje. Ah, entendi. Ouviu ontem. Ontem de ok. noite ele viu. Mas lembra que eu te falei? Quando não conseguir imprimir, abre no grupo, vai fazendo as respostas no caderno. No caso da de hoje, é só apostila. Você tá sem apostila, né? Imprimiu o rap. Eu tô. Não entendi, Yuri. Meu pai não imprimiu o rap ainda. Então, mas a de hoje vai ser atividade da apostila, tá bom? Inclusive, eu vou começar a fazer com vocês, o rap de hoje da apostila. Inclusive, nós vamos começar a fazer juntos e depois aí vocês vão continuar à tarde, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 4 tiras de papel. Vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu aumentar sacar meu vídeo aqui e deixar ele fixado. Então, eu tenho aqui 4 tiras de papel que são do mesmo tamanho, não são? Tem tamanho diferente essas 4 tiras? Ó, vou colocar todas juntas aqui para vocês verem que todas têm ali, ó, o mesmo tamanho. Tem 4 tiras e todas possuem o mesmo tamanho, né? Conseguiram visualizar? Só que essa primeira tira, deixa eu colocar aqui o óculos lá. Essa primeira tira aqui, eu dividi ela em, ó, estão vendo aqui que eu dobrei? 1, 2, 3 partes. Então, ela tá dividida aqui, vou pôr bem aqui, que aqui dá para ver melhor, né, ó. Professora. Ela tá dividida aqui em 3 partes, ó. Fala, Ana. Eu não tô entendendo porque eu acabei de entrar. Então, eu tô fazendo uma explicação agora, tá? Tô explicando sobre frações. A gente vai estudar simplificação de frações e frações equivalentes. Então, eu mostrei aqui 4 tiras de papel que tem o mesmo tamanho. E dessas 4 tiras, pessoal, eu já pedi que entrou na aula, é para deixar o vídeo ligado, não é para desligar o vídeo. Estou com 3 alunos que estão com o vídeo desligado. Então, só que esse meu primeiro papel aqui, cadê? Ele foi dividido em 3 partes. Quando eu tenho uma figura inteira, que ela é dividida em 3 partes, como seria uma fração de cada parte dessa figura? Qual seria o denominador dessa figura? Pode abrir o áudio e falar. Ô, Pro, em quantas 3 partes você dividiu aquele lá? Oi? Quantas partes você dividiu um desses? Eu dividi esse aqui, esse primeiro eu dividi em 3 partes. Uma parte dessa vai representar que fração? Como que eu vou escrever em forma de... Eu acho que é o denominador. Qual seria então, mas qual seria o meu denominador? Eu dividi em 3 partes. 3. 4. Hã? Denominador? 3. Porque eu dividi em 3 partes, né? Ó. 1, 2, 3. Vou pôr até aqui na minha camiseta ficar escura.
Eu dividi ela em 3 partes, então meu denominador vai ser 3. Então, cada pedacinho dessa figura, ela representa, então, 1/3 da figura inteira, né? Não é página. É só explicação, quem tá mandando no chat. Já essa segunda tirinha de papel, eu dividi ela, ó, em uma... Oh, essa é a mesma. Já essa segunda tira aqui... Peraí, gente. Não é a mesma, não. Essa segunda tira, eu dividi ela em uma, ó, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, qual seria o denominador? Deixa eu pôr um terço aqui mais para baixo. De cada parte dessa figura. 6. Ok. Vou pegar essa primeira aqui. Eu dividi em 3 partes. Para eu ficar... Elas são iguais, não são? Ó, não tem o mesmo tamanho? Ó. Para eu ficar com 1/3, se eu dividir essa segunda figura aqui, ó, se eu pegar 2 partes dessa figura que foi dividida em 6, olha só, ela fica com o mesmo tamanho da que foi dividida em 3. Tá vendo aqui? Ó. Então, 2 partes de 6, ela é igual a uma parte de 3. Conseguiram perceber? Tá dando para perceber aí? Sim, eu entendi, prof. Sim. Então, quando eu tenho 2 partes de uma figura igual, que foi dividida em 6, então 1/3 é a mesma coisa que 2/6. Ó, eu tenho 1/3 aqui, uma parte de 3. E aqui de 6, eu peguei 2 partes que têm o mesmo tamanho, a mesma medida, ó. E tá dividida aqui em 2. Vou dobrar aqui para vocês perceberem, ó. 2. E aqui, 1. Então, 2 partes da figura que foi dividida em 6 têm o mesmo tamanho, representa a mesma quantidade de uma figura que foi dividida em 3, de uma parte só de uma figura que foi dividida em 3. No caso da que foi dividida em 6, são 2 partes aqui, ó. Tá vendo? Metade, abrir, 2 partes de 6 é igual a uma parte de 3. A mesma coisa... Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa? A mesma coisa acontece nessa figura. Quem quer fazer pergunta, é só abrir o áudio, tá, pessoal? A mesma coisa acontece... Oi? Isso acontece também porque 3 mais 3 é igual a 6. Isso. A mesma coisa acontece quando eu tenho essa figura, que é do mesmo tamanho da que foi dividida em 6 partes e da mesma tamanho da que foi dividida em 3 partes. Só que essa terceira figura, ela foi dividida em 9 partes, ó. Uma, vou dobrando aqui, ó. Uma, 2, 3, 4, tá vendo aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, ó, eu tenho aqui uma figura que foi dividida em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas partes de 9? A gente já sabe que o 9 é o meu denominador, porque se eu dividir ela em 9 partes, 9 é o denominador. Quantas partes de 9 vai ser do mesmo tamanho de 3, de uma parte de 3, e de 2 partes de 6?
3 partes. 3 partes? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar 1, 2, 3 e vou dobrar. Olha só. Ficou exatamente do mesmo tamanho de uma parte de 3, de 2 partes de 6. E aqui, então, 3 partes de 9. E aí, para finalizar, eu tenho aqui uma figura que foi dividida em 12 partes. 1, 2, né? Aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí. 11 e 12. Que foi dividida aqui, deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que eu me embananei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Foi dividida em 12 partes. Quantas partes de 12 vocês acham que vai ser do mesmo tamanho de uma parte de 3, do mesmo tamanho de 2 partes de 6 e do mesmo tamanho de 3 partes de 9? Eu acho que vai ser 4. 4? Vamos conferir, Porque então. Vou 4 pegar aqui, ó. vezes 3 é 12. 1, 2, 3, 4. Vou dobrar aqui no quarto. E olha só. Exatamente 4 partes de 12 tem o mesmo tamanho de uma parte de 3, de 2 partes de 6, de 3 partes de 9. Quando nós temos figuras que frações diferentes representam a mesma porção, a mesma quantidade, a mesma parte da figura, nós dizemos então que nós temos uma fração Eu acho que eu entendi. equivalente. Ou seja, que tem o mesmo valor que a outra. Então, 1/3 e 4 dozeavos, elas têm o mesmo valor, né? É a mesma coisa se eu pegar uma figura igual, né? Da mesma figura, no caso. Porque nós vimos aqui que tanto 1/3 quanto 2/6, né? Aqui, ó, 2/6, quanto 3, 1, 2, 3 nonos. Deixa eu ver se eu vou conseguir segurar 4 papeizinhos aqui. E 4 dozeavos são a mesma parte da mesma figura, porque nós temos figuras iguais, né? Então, como nós temos frações que são diferentes, mas que representam a mesma quantidade, nós dizemos que nós temos uma fração equivalente. E aí, como que eu chego, né? Como que eu faço para poder transformar essas frações em frações equivalentes? Eu posso ir simplificando, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui os 4 dozeavos, o que é simplificar? É você ir dividindo por números que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador por números iguais, divisores iguais. Então, tem o 4 e tem o 12. Por quanto que dá para dividir o 4, que também dá para dividir o 12, que vai resultar numa divisão inteira? Yuri? Guilherme Velasquez? Vamos começar pelo 2? Dá para dividir 4 por 2? Joel, Petriori, Rafael, Ana Beatriz. Sim. Dá para dividir 4 por 2? Sim ou não? Então, eu vou dividir aqui por 2. Sim. Eu vou pegar o mesmo número que eu divido o numerador, eu divido o denominador. Eu vou fazer um pouco maior aqui. Vai ficar mais nítido. Quanto que é 4 dividido por 2? 2? 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. 6. 6. Dá para continuar dividindo aqui? Sim ou não? Sim. Por quanto?
Que número que eu consigo dividir aqui e também consigo dividir aqui? Pode repetir a divisão. Por 5 dá para dividir? 2 por 6? Prof, seu áudio tá ruim pra mim. Tá, vou colocar aqui então. Vão pensando aí enquanto eu... Então, vamos lá. Que número que dá para eu dividir tanto o 2 quanto o 6, pessoal? O 2. Maior do que 1, claro, né? Por 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. 1. E 6 dividido por 2? 3. 3. Então, dá para dividir ainda o 1 e o 3? Agora não. Agora não dá mais, né? Quando a gente chega num número que não dá mais, uma fração que não dá mais para ser simplificada, não dá mais para dividir, nós dizemos então que ela é uma fração irredutível. Ou seja, que não dá para diminuir, reduzir mais do que ela já está reduzida. Então, essa é a minha fração simplificada de 4/12. Aí eu quero que vocês peguem, então, a apostila de vocês, lá na página 162. Página 162. Ah, vocês têm, no final da apostila de vocês, vocês têm essas tiras aqui para destacar, tá? Que página, Pro? Página 162. Tá. Então, a fração equivalente, ela pode ser tanto dividida quanto multiplicada. No caso aqui, eu fui multiplicando, né? O Tiago estava falando lá. É só multiplicar por 2. Não é isso, Tiago? 1 terço não é a mesma coisa que 1 vezes 2, 3 vezes 2? Eu cheguei a uma fração equivalente. 2 vezes 2 é 3. 2 vezes 2, ou 6 vezes 2. Ah, não, peraí. Essa aqui não. Essa aqui já é outra fração. Vai ser igual a 4. 2 vezes 2 é 4. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, são frações equivalentes. Para tornar a fração equivalente, eu vou usar a multiplicação e a divisão. Para simplificar, eu vou usar apenas a divisão. Então, vamos lá. Lá na questão, na questão 1 da página 162, nós temos ali uma figura que foi dividida em partes iguais, né? Na letra A, nós temos uma figura que foi dividida em quantas partes? Ano. 4 partes? Quantos quadradinhos tem aí? Hã? 16. 16 quadradinhos, ou seja, letra A aqui. A minha fração, o denominador dela vai ser 16. Quantas partes foram pintadas? 12. 12 partes. Então, a minha fração é 12
16 avos. Como que eu posso, que fração que eu posso fazer equivalente a essa fração? É Pedro? Pedro? Eu vou copiar no caderno isso daí, tá? Não, a letra A está na página 162 da apostila. Ok? Então, vamos lá. Então, se para tornar equivalente eu vou usar a multiplicação ou a divisão, como que eu posso tornar essa fração equivalente a uma outra? Vamos usar a divisão? Joel, por que número que eu posso dividir essa fração aqui da letra A? Quatro? Por 4, vamos ver. Eu tenho 12 na tabuada do 4? Tenho. Eu tenho 16 na tabuada do 4? Também tenho. Quanto que é 12 dividido por 4? 4 vezes quanto que é igual a 12? 4 vezes 6. E 4 vezes quanto que é igual a 16? 4. 4 vezes 4, exatamente. Então, aqui eu já tornei a fração equivalente. O que eu fiz? Eu multipliquei por 4, eu dividi por 4, e aqui a mesma coisa, também dividi por 4. Tornei aqui essa fração equivalente, ou seja, elas têm o mesmo valor. Na letra B, em quantas partes foi dividida a minha figura B, Rafa? Joel, está prestando atenção aqui no que está fazendo? Ali na 162 agora, para fazer junto comigo, hein? Tá. Em quantas partes, Rafa, foram divididas essa letra B? Posso falar? Pera aí, tô contando. Pode, quem já contou pode falar. 32. 32 partes, exatamente. Confere aí, Rafa. E quantas partes foram pintadas de amarelo dessas 32? 17? Exatamente, 17 partes foram pintadas de amarelo. Ou seja, a minha fração é 17,32 avos. Agora, como que eu posso tornar essa fração equivalente à outra? Eu posso usar tanto a multiplicação quanto a divisão. O que você prefere usar, Rafael? A multiplicação ou a divisão? Divisão. Divisão. Que número que eu posso dividir o 17? Tem algum número que dá para dividir o 17 e o 32? Tem, amor. Qual? O 9 com 2, que daí vai dar 16. Então, mas eu tenho o mesmo número aqui, tem que ser usado aqui também. Não pode ser números diferentes. O 9 já não dá para usar no 17, porque não tem o 17 na tabuada do 9. Tem que ser uma divisão exata. E aí? Vai ter que ser multiplicação. Pessoal, até dá. Porque, ó, 17 mais 17, quanto que é? Ah, não, é 14, ela passa, né? 34. No caso, esse 17 vai ficar mais fácil, como são números muito diferentes, vai ficar mais fácil a gente usar, então, a multiplicação, que a gente pode usar também. Por quanto que a gente pode multiplicar aqui, Rafael? Você pode multiplicar por qualquer número. Eu posso multiplicar 17 por 134.
mas aí vai dificultar o meu cálculo, né? Então, vamos pegar um cálculo fácil? Vamos multiplicar por 2 aqui? Quanto que é 17 vezes 2? Eu acabei de fazer aqui. 7 mais 7 dá 4. Sobe 1. 10 mais 10 dá 20. Mais 1 que subiu, 30. 30 mais 4, 34. 4. 32 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 30, 60, né? 64. Então, eu tenho uma fração que é equivalente. Vamos lá, vou deixar a letra C para vocês fazerem depois sozinhos. Vamos lá para a questão de número 2. Duas frações equivalentes da fração. Quando eu tenho que fazer mais de uma fração, eu só vou continuar. Pode falar, quem perguntou. Em que página vocês estão que eu não estava ouvindo o áudio, não estava saindo? Página 162. Tá, obrigada. Vamos fazer agora duas questões, né? Duas alternativas da questão 2. Então, eu tenho aqui, vou apagar essa primeira aqui. Na questão 2, está pedindo para escrever duas frações equivalentes à fração dada. Então, eu tenho aqui na letra A, 6 quinzeavos. E na letra B, eu tenho 8 dozeavos. O que eu tenho que fazer para fazer duas frações? Ou eu vou dividir, ou eu vou multiplicar. Então, vamos dividir aqui? Vou dividir por 3, porque o 3, 6 e 15 tem na tabuada do 3. Então, vou dividir por 3. 6 dividido por 3, quanto que dá? Tenho 6 balinhas, tem que dar para 3 crianças, vou ficar com quanto? Pro, Oi. você não vai fazer a C? Você esqueceu da C. Da 1. Não, a C eu vou deixar para vocês fazerem, porque essa é a atividade da aula programada. Então, eu vou fazer duas de cada com vocês. Vou começar a fazer algumas, não duas de cada, que não vai dar tempo de fazer tudo. E vocês vão ir fazendo depois, só para vocês entenderem como faz. Bom? Então, quanto que é 6 dividido por 3? Eu tenho 6. Então, uma para o primeiro, dois, uma para o segundo, uma para o terceiro. Duas para o primeiro, duas para o segundo, duas para o terceiro. Então, serão 2, né? 3 vezes quanto que vai ser igual a 15? 5. 3 vezes 5. Então, 2/5 é equivalente a 6 quinzeavos. E aí ele está pedindo, então, duas frações. Então, eu vou colocar novamente os 6 quinzeavos aqui. E agora eu vou usar uma multiplicação. Vou multiplicar aqui por 2, por exemplo. Quanto que é 6 vezes 2? 12? 12. E 15 vezes 2? Como? 15 mais 15? 30. 30. Então, eu posso usar tanto a divisão quanto a multiplicação para tornar as frações equivalentes, né? Vamos fazer agora a letra B. Yuri, como que eu posso fazer para tornar essa fração 8 dozeavos equivalente a uma outra? Eu posso usar tanto a divisão quanto a multiplicação. O que você quer usar primeiro? A divisão? Então, vamos usar a divisão. Né? Por quanto que eu consigo dividir o 8 e o 12? Por qual número? E 1. Não, por... Hã? 1. 8 vezes Não, 1. não dá. Tem que ser maior que 1. Porque o 1 vai tornar ela igual, né? Dá para dividir por 2? Tem 8 na tabuada do 2? 8 tá na tábua do 2? É. Tem. E 12? Tem na tabuada do 2?
Tem. Tem, então vamos dividir por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 2 vezes quanto que é igual a 8? 4. 2 vezes 4, exatamente. E 2 vezes quanto que é igual a 12? 6. 2 vezes 6. Então, 4/6 também é uma fração equivalente a 12, a 8/12. Agora, só que ele está pedindo, o exercício está pedindo 2 frações equivalentes. Então, nós vamos colocar aqui o 8/12 novamente e vamos, então, formar uma segunda fração equivalente. Vamos usar agora a multiplicação? Por quanto que eu posso multiplicar aqui o 8? Posso multiplicar por qualquer número, gente. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. No caso aqui, dessas figuras, nós vimos que na divisão, o 4/12, ele não aparece 3 nonos. Mas 3 nonos é se eu multiplicar 1/3 por 3, 1 vezes 3, 3, e 3 vezes 3, 9. Vai ficar 3 nonos. Então, é uma fração equivalente, né? Então, por qual número você quer multiplicar aqui, Yuri? A fração 8/12. Yuri? Ana Beatriz, então. Por Prof, qual, Ana? essa, por favor. Oi? Você pode dar um pouco de licença, por favor? Vai, Ana. Abre seu áudio aí para mim. Vamos aprender a fazer essa questão. Yuri, cadê o Yuri? Essa aqui é sua, Yuri. Vai, Ana. Vamos lá. Por qual número que você quer multiplicar, Ana? Isso, Ana Beatriz. Abre aí seu áudio para mim. Que número que eu quero multiplicar? Isso. Como assim? Por quê? Como assim? Para eu poder tornar uma fração equivalente a outra, eu posso usar tanto a divisão quanto a multiplicação, não é? Aqui nós já usamos a divisão. Vamos fazer um exemplo, uma fração equivalente usando a multiplicação. Escolhe um número que dá para que hoje a gente pode multiplicar o 8 e o 12 para tornar uma fração equivalente. Na multiplicação pode ser qualquer número. Escolhe aí um número que você vai fazer. 2. 2. Vou multiplicar aqui por 2, então. Ixi, minha tinta está acabando. Vou multiplicar aqui, então, por 2. Quanto que é 2 vezes 8? 8 vezes 2? 16, isso mesmo. E 12 vezes 2? 24. 24. Muito bem, Guilherme. Pessoal, vamos estudar essa tabuada, então, esquecendo a tabuada. Do 2 é imperdoável para o 5º ano, né? Não está lembrando a tabuada do 2, pelo menos. Então, aqui eu tenho 2 frações equivalentes. Então, 6/15 é o mesmo que 2/5. 6/15 é o mesmo que 12/30. 8/12 é o mesmo que 4/6 e 16/24. Aqui, na questão de número 3, vocês vão fazer as outras questões na tarefa. Pessoal, e aí mais uma coisinha. Tá faltando um minutinho aqui, mas dá para fazer essa 3 ainda. Eu mandei 2 conjuntos de páginas. Risca a segunda parte, vocês vão fazer só da 162 até a 164, tá? Faz só da 162 até a 164. Porque eu achei que eu fosse dar tempo de eu explicar na semana passada, mas não deu, então faz só até a 164 mesmo. Então, vamos lá.
Questão de número 3. Eu tenho lá 2/4, e aí ela quer uma fração equivalente, a questão, com um denominador 24. Como que eu vou descobrir isso aqui? Fazendo uma divisão. 24 dividido por quantos? Tem 24 na tabuada do 4? Primeira coisa. Tem. 4 Quanto vezes que é igual a 6. 24? Hã? 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então, significa que aqui eu multipliquei por 6. Então, 4 vezes 6 é 24. Se quando eu multiplico pelo de baixo, eu também tenho que multiplicar pelo de cima, quanto que é 2 vezes 6? 2 vezes quanto? 2 vezes os 6. Porque eu multipliquei por